Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Amores Materialistas. O filme acompanha uma casamenteira chamada Lucy, que se envolve em um triângulo amoroso complicado. Apesar de ainda nutrir sentimentos pelo garçom aspirante a ator John, a jovem começa a se relacionar com um homem rico chamado Harry. O longa tem direção e roteiros assinados por Celine Song, sendo esse o segundo longa-metragem da diretora que se consagrou com Vidas Passadas. Acho que uma das coisas que mais chamou a atenção desse filme, além do nome da diretora, foi a campanha de marketing do filme, que deu a entender em diversos momentos que esse seria um filme divertido de comédia romântica, se inspirando muito nos filmes do gênero dos anos 2000, né? Onde a gente tem uma protagonista com um emprego improvável, atores extremamente populares interpretando esses papéis, né, ali envolvidos, e também um triângulo amoroso que acaba se desenvolvendo ali ao longo da história. Porém, o filme não é exatamente isso. Aqui a nossa protagonista, a Lucy, é praticamente a personificação do Tinder, onde ela arranja para alguns dos seus clientes solteiros alguns encontros de acordo com pré-requisitos que eles mesmos impõem, como salário, beleza, altura e escolaridade, etc. Porém, ao contrário dos anos 2000, onde a gente vê muito constantemente a busca pelo amor verdadeiro, né, ou uma protagonista que não tem tempo para achar o amor verdadeiro porque ela trabalha muito, aqui, na verdade, em Amores Materialistas, ele traz uma crítica mesmo aos relacionamentos modernos, que muitas vezes são baseados em questões materialistas, como o próprio título sugere. Então, ao longo da história, a gente conhece alguns dos clientes da Lucy que são extremamente exigentes na hora de achar um parceiro, né? Focando muito nessas questões salariais, a altura da pessoa, né? Muitas vezes coisas que não é tão simples de mudar e não 100% nas características, na personalidade da pessoa, nos interesses em comum, enfim. E ao longo da história a gente vê que muitos desses clientes têm exigências muito mais altas do que eles realmente têm a oferecer, e muito por conta disso eles acabam não conseguindo necessariamente achar ali um par. Que muito por conta disso, por conta da profissão dela, por conta do que ela faz dentro da história, é muito fácil da gente lembrar de algumas histórias mais distópicas, né, que trazem também esse mesmo tipo de crítica, como o filme Her, ou também alguns episódios de Black Mirror. Vou falar que eu me lembrei muito de Black Mirror ao longo da história por conta de o quão bizarro é o emprego dela, que é simplesmente baseado nessas coisas. Ela junta as pessoas conforme esses requisitos, assim. Lembra muito aquele episódio mais clássico de Black Mirror, né, em que as pessoas têm uma nota, né, e o episódio inteiro é ao redor disso. Acho que foi uma das coisas que eu mais lembrei. Mas também admito que a todo momento que elas falavam a palavra casamenteira, né, ou matchmaker, como é o nome em inglês, a única coisa que eu conseguia lembrar era Matchmaker, matchmaker, make me a match, find me a fine, catch me a catch. Violinista no telhado, né, não tem jeito. Passei o filme inteiro com essa música na cabeça. Bom, talvez tenha sido essa divulgação de que o filme dá a entender que ele seria uma comédia romântica, né, ou até mesmo a expectativa, né, porque o filme ele começa muito parecido com essas comédias dos anos 2000, né, onde a gente tem a protagonista que é tipo uma mulher empresária se vestindo, correndo pela cidade de Nova York, onde ela esbarra com alguém, né, e acaba fazendo ali, arrumando mais um cliente ali pra dentro desse emprego inconvencional dela, né. Mas o filme não é exatamente isso, assim, e eu sinto que ele tenta em vários momentos ser outras coisas. Ele tenta ser uma comédia, ele tenta ser um romance, ele tenta ser um drama, mas eu não sinto que ele consegue verdadeiramente ser nenhuma dessas coisas. E honestamente, em vários pontos, eu achei a história muito superficial e rasa. E principalmente, eu acho que essa é a minha maior crítica pro filme, eu achei o filme sem carisma. E acho que essa é a pior parte, assim, porque honestamente eu não tava interessada, assim, na história, nos personagens, no relacionamento ali entre eles, nos questionamentos da própria protagonista, né? Eu acho que em questões de triângulos amorosos, a coisa que é mais interessante quando você é um espectador dessa história é você dar um triângulo amoroso em que tanto a protagonista quanto você, como espectador, também fica em dúvida de quem que ela teria que escolher, né? Sempre acho que é muito chato quando tem aqueles triângulos amorosos em que tem uma escolha muito clara. Aqui, na verdade, nem acho que tenha uma escolha muito clara, mas eu acho que as duas opções são muito sem graça, assim, parece que falta
química entre todos os personagens e razões pra gente ficar em dúvida, assim. Eu acho que nem dá pra gente falar, ai, eu sou Team Harry, sou Team John, porque no final do dia você não tem muito o que se segurar ali, entendeu? Eu sinto que dentro da história faltam cenas e momentos que fizessem a gente se apaixonar pelas escolhas da Lucy, né, pela essa dúvida que ela sente e também justificar ela sentir essa dúvida, né, porque parece que falta algo, falta momentos, assim, todos os momentos que ela vive com o Harry são muito superficiais, assim, acaba que a gente sente que esses dois personagens nem sequer chegam a se conhecer de verdade, né, e os momentos com o John parece mais realmente uma nostalgia ali que os dois personagens sentem, mas como a gente não vê isso, né, tem uma exceção de um flashback deles brigando, mas a gente não vê os momentos felizes dele como casal, então fica meio sem razão de por que ela deveria ficar com cada um dos dois. E bom, ao invés do filme focar nessas questões, ele resolve desenvolver um problema dentro do trabalho da Lucy, que poderia ser muito interessante, né? Porque como eu falei, o filme tem essa pegada que me lembrou muito Black Mirror e que traz toda essa crítica aos relacionamentos modernos justamente dentro do trabalho da Lucy, né? Então ele traz esse problema, mas ele não se aprofunda muito nisso, né? O que pra mim acabam acontecendo duas questões. Primeiro, que tira o foco do filme, que é realmente essa coisa do triângulo amoroso ali, do relacionamento, de quem que ela vai escolher, o que que ela vai fazer pra tratar de uma situação que não é aprofundada e uma situação que é extremamente séria, que acaba ficando muito superficial ali dentro da história e que parece que você não chega em nenhuma conclusão, assim, a situação que acontece dentro do trabalho dela deixa a protagonista triste, lógico, mas não parece que aquilo, não sei, gera consequências ali pra ela, faz ela... Não sei, acho que faltou alguma reação, assim, alguma coisa do gênero. E como eu falei, dentro do filme eles até trazem um flashback do passado da Lucy com o John, que é uma cena dos dois brigando, e com essa cena, ela pelo menos não me ajudou em nada. A única sensação que eu tive é que realmente aqueles dois não mudaram depois de anos separados, e que realmente não faz sentido eles voltarem a ficar juntos, porque os problemas continuam. E não tem... Como eu falei, eu senti que o filme falta emoção, falta carisma, falta química, falta aquela coisa que você vê em filmes de romance, né? Mesmo que fosse um pouco mais irrealista de falar de, ai, nossa, eles se amam tanto, mas você não sente isso. Não sei se foi uma questão de roteiro, de direção ou até mesmo a química ali entre os dois atores. O que eu acho esquisito, porque dentro das entrevistas e da divulgação de marketing que teve do filme, eles estão todos muito bem, os três atores, mas ali dentro do filme eu não consegui sentir nada, assim, não é aquele romance que você fica, meu Deus, que legal. E eu vou ter que falar de novo, vou falar de Superman, eu estou obcecada ainda, e vou falar que o romance entre o Clark Kent e a Lois Lane dentro do novo filme do Superman me deixou muito mais empolgada, muito mais apaixonada ali pelo casal do que qualquer coisa que eu vi aqui em Amores Materialistas, assim, o que é bizarro de você pensar, porque o foco de Superman não é esse, né? E eles souberam desenvolver muito melhor as questões do relacionamento entre os dois, as problemáticas, as diferenças deles, mas mostrar que apesar de tudo isso, os dois se amam e você sentir isso. Eu lembro que eu saí do cinema e eu fiquei pensando assim, cara, eu me sinto de novo como se eu tivesse 15 anos vendo, tipo, uma série e você ficar mexido pelo casal. E aqui, nesse filme, eu não senti nada disso, assim, que era realmente o foco da história. Pra mim, a minha principal crítica, talvez, dentro da história é a protagonista e a interpretação da Dakota Johnson, né? Eu sinto que um dos grandes focos dos filmes dos anos 2000 de comédias românticas eram as protagonistas de fácil identificação, carismáticas, divertidas, né? Que, enfim, você tem a Jennifer Garner em De Repente 30, você tem a Kate Hudson em Como Perder um Homem em 10 Dias, ou até mesmo a Renée Zellweger em Diário de Bridget Jones, né, que são personagens que você consegue se identificar, você consegue se ver nelas, você consegue entender o desejo delas, o porquê que elas estão ali, né, e aqui eu não senti isso em nenhum momento, assim, parece que uma personagem que falta propósito dentro dela, e até mesmo na atuação, às vezes aconteciam coisas dentro do filme que deixavam a personagem chateada, e eu acho que a Dakota Johnson não conseguiu expressar com veracidade as sensações da personagem dela, assim, você pelo menos não sente isso, você não sentiu
Você não sente nenhuma das emoções grandes que a personagem passa, seja amor, seja tristeza, seja decepção, através da performance dela, assim, e pra mim isso foi um dos grandes erros, até por ela ser a protagonista da história. E não só isso, mas eu achei que a protagonista em diversos pontos da história, até por fazer essas conexões superficiais entre pessoas, ela constantemente nos relembra dos defeitos dela, e meio que é só isso que ela nos dá. Eu sinto que ela em nenhum momento dá uma característica pra gente se identificar, sabe? É meio que uns defeitos que, ok, ela é desse jeito, mas não sei, eu acho que faltou um ponto de conexão pra gente se importar com essa personagem, entender o lado dela, e eu acho que aqui realmente eu não consegui sentir isso em nenhum momento. Foi um filme que parece que falta intenção, assim. Eu acho que ele não convence nem pra criticar amores superficiais, os relacionamentos modernos, nem pra falar sobre amor verdadeiro, porque você não vê isso dentro da história, você não vê essa conexão entre os personagens de tipo, eles têm muitos defeitos, mas mesmo assim eles se amam, eles precisam estar juntos, né? Porque um amor, por exemplo, em The Notebook, né, Diário de uma Paixão, você tem dois personagens que brigam constantemente, mas você vê que eles se amam, assim, né? E aqui eu não vi isso em nenhum momento. E eu até vou comentar aqui. Eu acho que o Chris Evans e principalmente o Pedro Pascal, eles estão muito bem nos papéis deles, né? O Pedro Pascal é um ator que tá em diversos filmes ultimamente, mas eu acho que aqui ele faz um bom papel como essa opção mais sedutora, né, um cara rico, assim, e o Chris Evans, ele já tinha feito outros filmes de comédia romântica aí, né, Qual o Seu Número, ou até mesmo quando ele faz Quarteto Fantástico, quando ele é o John Storm, que ele é um homem mais sedutor, assim, acho que tem um pouco disso aqui dentro da história, mas eles sozinhos, porque eu acho que quando junta a questão do triângulo amoroso, não sei, parece que falta emoção, falta essa sensação de triângulo amoroso mesmo, falta intenção. Eu já fiz crítica aqui no canal sobre Vidas Passadas e vou ser bem sincera que não foi um filme que eu me apaixonei, não foi um filme que ficou muito comigo, assim, né, mas assistindo a Amores Materialistas eu sinto que Vidas Passadas cresceu bastante no meu conceito, bastante na minha mente, por parecer um filme muito mais cheio de emoção, mais cheio de significado, mais cheio de motivo, né? Em Vidas Passadas você tem toda a questão da imigração, da protagonista se sentir entre duas culturas, mas não pertencendo a nenhuma delas, de você ver essa dúvida dela, né, entre o que poderia ter sido e o que ela tem, e todas essas questões envolvidas e misturadas, e aqui eu só sinto que foi extremamente raso e superficial, em nenhum momento você se apega à personagem, você fica em dúvida, você se questiona, e no final, não sei, parece uma visão muito superficial sobre o amor. Essa, pra mim, foi a sensação que ficou do filme. Mas, bom, pra mim esse filme tem uma nota 5 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Amores Materialistas e também deixar nos comentários qual que é o seu filme de romance ou sua comédia romântica favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.